E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer um exercício aí sobre potência nos regimes permanentes senoidais. Então esse aqui é o nosso circuito, olha só. A gente tem uma fonte de tensão VG, um resistor de 300 ohms, um capacitor de 1 microfarad e dois componentes aqui, um resistor e um indutor, que são variáveis. Essa flecha aqui indica que eles são variáveis. Vamos ver quais são os dados do problema e qual é a pergunta dele aí então. Olha só, os dados são esse aqui, ó. Ele diz que o VG, o valor de pico da nossa fonte de tensão, é 150 raiz de 2 volts. Ele diz que o período dessa nossa fonte senoidal é 200 pi microsegundos, que o R0 varia de 0 a 20 ohms e que o L0 varia de 1 mili a 8 mH. Então, além disso aí, ele nos pergunta o seguinte: qual é a potência dissipada pela carga com esses valores de R0 e L0? Depois ele pergunta qual é a máxima potência que pode ser dissipada por essa carga e, por fim, ele ainda pergunta qual é a máxima potência se não houverem restrições de R0 e L0. Então vamos começar aí. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, se tu olhar para o nosso circuito, a gente vai ter que transformar esses elementos que estão no domínio do tempo aqui, a gente vai passar eles para valores de impedância. Além disso, a gente vai transformar esse VG em valores RMS. Isso aí é bem tranquilo. A gente sabe que o VG de pico é 150 raiz de 2, então o VG RMS vai ser 150, porque a gente sabe que os valores RMS são sempre multiplicados, divididos por raiz de 2. Como o período é 200 π, daqui ó, a gente pode tirar que o nosso ômega é 2π sobre o período. Se tu fizer essa conta aí, 2π sobre o período, tu vai chegar em 10k radianos por segundo, que é o valor do nosso ômega que a gente vai usar para transformar esses elementos aqui para a frequência. Então, a gente sabe que o resistor na frequência ele continua sempre tendo o mesmo valor e o capacitor ele vai ser, então, vai ser menos J 1 sobre ômega C. Se tu fizer essa conta botando 10.000 para o ômega e 1 micro para o capacitor, tu vai chegar aí em menos J100 e o resistor em 300. Vamos fazer já rapidinho isso aqui para os valores máximos e mínimos de R e L também. O R não vai mudar aqui. O L0, ele vai ser, o XL vai ser ômega L. Então, o XL vai variar, se tu fizer 8 mili vezes 10K, vai ser de 80 até 10. São os valores de XL. Agora que a gente já tem isso aí, a gente vai começar a resolver o circuito. Para isso, a gente vai abrir ele nesses dois terminais aqui e a gente vai fazer um equivalente Thevenin com essa parte aqui, para deixar com uma fonte de tensão em série com uma impedância, para depois aí começar a calcular as potências. Então vamos lá. Olha só. Como esse exercício é um pouco longo, eu vou suprimir as contas. Eu vou deixar elas indicadas, mas elas já estão feitas aqui do meu lado e eu só vou copiando os valores aí que eu tenho, mas explicando, claro, cada coisa que eu estou fazendo. Então, para começar, a gente tem aqui o nosso circuito já simplificado. 300 ohms, menos J100 aqui, que é aquela nossa reatância capacitiva, e aqui a gente tem aquela nossa fonte lá de 150 volts RMS senoidal. O que a gente vai ter que fazer para calcular o equivalente Thevenin? A gente tem que calcular duas grandezas, o VOC e o ISC. Tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito. A tensão de circuito aberto é a tensão nessa nossa carga aqui. Para calcular ela, tu pode se lembrar lá do nosso divisor de tensão. Então, tu vai saber que VOC é igual ao quê? VG, que é a tensão da fonte, vezes a impedância que a gente quer, que é essa aqui, menos J100, sobre a impedância equivalente, que é a soma entre essas duas. Então, vai ser 300 menos J100. O VG é 150, então tu vai chegar num VOC de 47,43 com um ângulo menos 71 graus. Ok, o VOC é calculado, então falta o ISC. O ISC é mais fácil ainda, porque se a gente botar um curto-circuito entre esses dois terminais, é como se essa carga aqui não existisse, porque ela está em paralelo com o fio. Então, a nossa ISC vai ser a corrente que flui por esse resistor e pelo curto-circuito. Então, a ISC vai ser, na verdade, V sobre R. Então,
ISC é igual ao VG sobre o R. Isso é 150 sobre 300, que nos dá 0,5 ampere RMS. Com ângulo zero, né, que era o ângulo que a gente estava falando ali para a fonte. Agora, para a gente acabar o nosso equivalente TVNAN, basta a gente calcular a impedância TVNAN. A impedância TVNAN vai ser o VOC sobre o ISC. Isso é 47,43 com ângulo menos 71 sobre 0,5 com ângulo nulo. Isso aqui é a mesma coisa que dividir esse número de cima por 0,5, que vai nos dar aí o dobro de 71, que é 94,86, mas que tu pode escrever em coordenadas retangulares como sendo 30 menos J90. Então, essa aqui é a parte resistiva e essa aqui vai ser a parte reativa. Aí, ó, tu percebe que, como ela é negativa, ela é capacitiva, que faz todo sentido, já que a gente tinha um capacitor ali no nosso equivalente TVNAN. Feito isso aí, então, a gente vai redesenhar o nosso circuito e vamos partir para o cálculo das potências. Olha só, o nosso circuito fica esse aqui, então, ó. A gente tem uma fonte de 47,4 e essa impedância aqui de 30 menos J90. Se tu lembrar lá, quando eu calculei essa fonte, ela tinha uma fase de menos 71 graus. Mas olha só, como a gente está em regime permanente e a gente está calculando potências, a gente pode desprezar essa fase e considerar a fonte como fase zero. A gente simplesmente está mudando a nossa referência, a gente está usando o zero como sendo a referência dessa fonte aqui, que em regime permanente não vai fazer diferença nenhuma no cálculo da potência. Então, a primeira pergunta que a gente tinha lá no nosso enunciado era essa aqui, ó. Quanto é que vale a potência se R0 é 10 e L0 é 6? Rapidamente aqui, ó, se L0 é 6, o XL, que é igual a ômega-L, é 10.000 vezes 6, que nos dá 60. Ó. Percebe que esses são dois valores possíveis para R0 e L0 aqui, claro, porque eles estão dentro do intervalo. Então, a gente vai botar essa carga em paralelo com esse nosso circuito aqui. Essa carga aqui tem valor, então, quanto era? 10 mais J60. Agora a gente vai calcular qual é a potência sendo dissipada por essa carga. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, percebe que a potência dissipada nessa carga, a parte ativa, a parte que vai fornecer, que vai estar dissipando potência média, é esse 10 aqui, ó, que é a parte resistiva dessa nossa impedância. Então, para calcular qual é a potência dissipada na carga, basta calcular qual é a potência dissipada nesse 10 aqui, que é um pedaço dessa impedância. Para fazer isso, primeiro eu vou calcular qual é a corrente que passa nesse circuito. Como ele é um circuito série, a corrente que passa é fácil de ser calculada. Ela vai ser VG sobre o módulo de Z. Isso vai nos dar aí 0,94 amperes RMS. Olha só, nota que agora eu não estou me preocupando com as fases. Por quê? Porque quando a gente calcula potências, a gente não precisa das fases, a gente está mais preocupado com os módulos. Por isso que eu simplesmente usei o módulo de Z aqui para calcular o módulo de I. Então eu posso deixar isso aí indicado assim, ó, o módulo de I vai ser isso aqui. Agora, para eu calcular a potência dissipada por esse resistor aqui de 10, eu vou fazer que a potência PL da carga, ela é igual a RI ao quadrado, que a gente já viu que é uma das formas que a gente pode usar. Se tu substituir o I por 10, o R por 10 e o I por 0,94 ao quadrado, tu vai chegar num valor de 9,48 watts. Então, essa aí é a letra A do nosso exercício. Agora, a letra B, ele pergunta qual é a potência máxima que pode ser dissipada nesse resistor. E a letra C, ele pergunta qual é a potência máxima sem restrições de R e L. Então, olha só, eu acho que é mais fácil a gente fazer primeiro a C para entender o que está acontecendo na B. Se tu lembrar lá da nossa aula de máxima transferência de potência, tu vai se lembrar que a potência transferida é máxima. Então, sem restrições, ó, a potência máxima se
o nosso Z da carga for igual ao Z Tvenan, só que conjugado. Então o que acontece? Eu tenho que esse R0 tem que ser igual ao R Tvenan, e o L0, na verdade o XL, ele tem que ser igual a menos o X Tvenan lá. Portanto, esses vão ser os valores de R e L que a gente vai usar para calcular a potência máxima. Então, voltando aqui, ó, na letra B, nesse nosso circuito, então, essa aqui a gente é a letra A. Para a letra B, eu vou fazer aqui em azul, ó, para a letra C, perdão, que a máxima potência transferida, ela vai ser quando essa carga aqui é igual a 30, então a parte resistiva é a mesma, mas a parte reativa é o oposto do que tem aqui no nosso Tvenan, então vai ser mais J90. Quando tu fizer isso, a gente vai fazer agora esse mesmo procedimento que a gente fez antes. Então, ó, para a letra C, o módulo da corrente vai ser VG sobre o módulo de Z. Dessa vez, o módulo de Z, ó, se tu somar essa impedância com essa, vai ser 60 mais J0. Então, o módulo de Z é 60. Então, vai ser VG sobre 60. Isso aqui vai nos dar 0,79 amperes RMS. E para calcular a potência da carga, a gente vai fazer R I ao quadrado. O nosso R agora é 30 e o I quadrado é 0,79 ao quadrado. Isso aqui vai nos dar um valor 18,74 watts. Agora, é intuitivo, olha só, vamos olhar. Aqui ele pergunta qual é a potência máxima. Só que olha só, os nossos valores de R0, eles iam de 0 a 20 e o de XL de 10 a 80. A gente viu que para a potência ser máxima, a gente precisava que o R fosse 30 e que o XL fosse 90. Só que esses valores não são possíveis aqui. Mas o que acontece? É intuitivo e vai ser verdade a gente assumir que esse maior valor de XL, que é o mais perto do J90, e o maior valor de R0, que é o mais perto de 30 ohms, vão ser aqueles valores com a máxima potência transferida. Então, se eu fizer a nossa carga Z, a letra B aqui, se eu fizer a nossa carga Z como sendo o R20, que é o valor máximo, mais J80, que é o valor máximo do XL, agora eu vou calcular qual é a máxima potência com as restrições. Então, primeiro eu calculo o módulo de I, que é VG sobre o módulo de Z, e depois eu vou calcular a potência da carga, que vai ser o R, que é 20, vezes esse I que a gente acabou de calcular, ao quadrado. Quando tu substituir valores aqui e aqui, da mesma maneira que a gente fez antes, por isso eu não vou fazer agora, então tu vai ter aí a resposta da tua B, que é a máxima potência transferida para a tua carga. Então esse aí foi um exercício envolvendo a potência, envolvendo resolução de circuitos no domínio frequência. A gente teve que passar esses elementos passivos para ativos, a gente teve que calcular valores de R e L, a gente teve que calcular valores de pico, a gente fez um equivalente Tvenan, e além disso a gente calculou potências dissipadas em uma carga, então foi um exercício bem completo. Era isso aí então, e até as próximas aulas aí.